Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição: população questiona o tamanho das passagens da trincheira, preço dos alimentos aumenta mais do que a inflação, pandemia reflete economicamente também no superendividamento do país, campanha Unidos pelo Amor quer arrecadar 3.000 quilos neste mês e com a sua ajuda. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, iniciando o Diário 27, como sempre, com a transmissão também pela página do Facebook. Lá você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado. Lembramos também que nós temos um canal no YouTube, onde você pode assistir o nosso programa na íntegra ou também assistir as matérias em separado. Assim você assiste a sua informação tantas vezes quanto você quiser. Olha, ontem, por volta de 1h30 da tarde, a Polícia Militar foi chamada via Copom para atender a um furto. A equipe policial foi até o endereço do solicitante, que relatou que ao chegar em casa a porta estava destrancada, arrombada. Ele relatou que havia sido furtado um aparelho televisor sempre Toshiba e ao verificar nas imagens de câmeras de monitoramento foi possível ver que um veículo Gol G5 branco parou em frente ao portão da residência. Um homem desceu, arrombou o portão e após isso outros 2 elementos desceram do veículo e arrombaram a porta e levaram a TV que estava em volta de um cobertor. Em outras imagens da rua foi possível notar a saída do veículo sentido a rotatória que dá acesso à saída para Cambé e Londrina. Até o momento, os elementos ainda não foram identificados nem presos e se você tiver qualquer informação pode ligar para 190 da Polícia Militar. Vamos ver um breve resumo de informações aqui do nosso estado. 70 novos leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19 entraram em funcionamento nesta quarta-feira na cidade de Curitiba. São 30 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria que passaram a funcionar no Instituto de Medicina. O local foi reaberto em parceria com a Santa Casa de Misericórdia e passa a ser o segundo hospital exclusivo para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus na cidade. As unidades se somam a outros 40 leitos que já estão funcionando no local desde a sexta-feira, totalizando 110 leitos exclusivos. A Santa Casa informou que contratou cerca de 400 profissionais para trabalhar no novo hospital. Um incêndio atingiu pelo menos 15 casas em Cascavel. 4 residências foram completamente destruídas e pelo menos outras 10 casas tiveram danos parciais causadas pelo fogo. O caso aconteceu no bairro Interlagos. Apesar do fogo ter se alastrado rapidamente pelas casas de madeira, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros demorou cerca de 2 horas para controlar as chamas. A Prefeitura informou que a Guarda Municipal ajudou os moradores a tirarem alguns pertences de dentro das casas e que os albergues foram disponibilizados para as famílias atingidas. Um motorista capotou uma BMW e atropelou um funcionário terceirizado que prestava serviços à concessionária Rodonorte na limpeza do canteiro central na BR-277, em Curitiba. O trabalhador morreu ainda no local. O motorista foi encaminhado ao hospital evangélico com ferimentos leves. Testemunhas disseram que o motorista trafegava em alta velocidade pela rodovia, acompanhado por outro carro. A Polícia Rodoviária Federal informou que a Polícia Civil e equipes de perícia foram até o local e que deve ser investigada a suspeita de crime de racha.
A CCR Rodonorte informou que o trabalho das equipes de limpeza ocorre rotineiramente nos trechos da rodovia. A equipe da Polícia Militar foi solicitada ontem por volta das 6 da tarde para que intervisse em uma situação de briga que estava ocorrendo inicialmente na Rua Tupi, na sequência na Rua Esmeralda e por fim na Rua André Pezente. A denúncia dava conta de que um homem estava agredindo a sua esposa e devido ao comportamento maníaco e agressivo, os populares evitaram intervir na situação e clamaram pela presença da polícia. Quando a viatura chegou ao local, o agressor estava em cima da esposa e nesta posição desferia vários golpes contra o rosto dela. Os policiais deram voz para que saísse de cima, para que parasse a agressão, mas o homem não acatou a ordem. Foi necessário o uso da força para contê-lo. Ao ver a equipe policial indo em direção a ele, o homem saiu correndo apavorado para dentro da sua residência e trancou a porta. Os policiais deram voz de prisão e depois de algum tempo conseguiram utilizar das algemas para encaminhá-los até o hospital. Tanto o agressor quanto a vítima foram encaminhados ao Hospital São Rafael e receberam os devidos cuidados médicos. Logo após o atendimento médico, os policiais encaminharam a vítima até a Delegacia de Polícia Civil aqui de Rolândia para que ela fizesse a denúncia oficialmente e a autoridade competente tomasse as providências. O agressor continuou internado no hospital recebendo os atendimentos e logo que recebeu alta foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para ser lavrado então a pena, né, e até mesmo responder pela sua ação. A população questiona o tamanho da passagem lá da trincheira e olha que isso desde quando começou a ser construída. Cabe ou não cabe? Essa é a pergunta que recebemos diariamente sobre o tamanho da trincheira. A obra, que ainda não foi inaugurada, enche a população de dúvidas. A mais recente é se os caminhões de grande porte conseguirão passar na pista estreita. Se vai caber caminhão, carreta, bitrem, se a altura do viaduto ela está na altura correta, né? A altura do viaduto é 5,5 metros, então nós acreditamos que vai passar caminhão enquanto em qualquer outra trincheira. Nós estamos preocupados agora, olhando aqui, o espaço aqui, mas quem fez essa obra foram engenheiros do DENIT, engenheiros concursados, né? É impossível que eles erraram a dimensão aqui e não dá para passar uma carreta grande, né? Segundo o vereador, além das dúvidas sobre as medidas da trincheira, a população também tem questionado como ficará o trânsito após a inauguração da obra. Vai ter muitas mudanças, né? Quem vem de Arapongas, que vai pegar Ailton Rodrigues Alves, antes ela entrava na Castro Alves e fazia o contorno. Agora vai ser o contrário. Ela vai seguir reto na Castro Alves e vai entrar na primeira rua e fazer o sentido inverso. Mas se nós analisarmos também do sinaleiro ali do supermercado até aqui, que é um trechinho da Castro Alves, em dias normais já é um congestionamento. Agora você imagina todo o tráfego que for virar para Araponga. Então a gente está muito preocupado. Nós não sabemos ainda como que vai ser o sistema de sinaleiro que vai ser colocado aqui. Até porque também, se uma carreta grande estiver subindo aqui e o sinal estiver fechado, é perigoso ela parar e não sair mais do lugar. Então é um outro agravante aí que a gente está preocupado também. A obra, que estava prevista para entrega em 29 de abril, teve que ser prorrogada para o final de agosto. Final de agosto é o prazo que eles deram novamente, é final de agosto, né? A gente pode ver que a obra está bastante adiantada também, o entorno dela já está quase pronto, aquela rua
paralela Alfredo Moreira Filho também já estão ali terminando ela, estão fazendo para fazer o asfalto novamente, onde que teve que passar a galeria, que foi o que mais prejudicou em quase um ano a obra, né? Se não fosse ter que fazer aquela galeria que não estava no projeto inicial, mas agora já está em reta final. Então é até difícil, a gente fica até sem jeito. Agosto, mas acontece alguma coisa, né? Mas o que mais precisa, que ninguém aguenta mais essa obra e quer que termine logo, né? Ô João, e sobre a questão da ciclovia, parte dela aqui ficou comprometida, isso vai ser redirecionado porque hoje os ciclistas, eles precisam fazer o desvio aqui pela BR-369, né? E essa situação não pode continuar. Não, já tem uma parte do lado de cima que já está feita a ciclovia, ela vai ter uma saída aqui para Castro Alves também, e quem descer nos pontos de ônibus vai ser obrigado a passar por baixo do viaduto para estar acessando a Ailton Rodrigues Alves. A obra foi feita com recurso do governo federal, em torno de 15 milhões de reais. Além da trincheira, as ruas que serviram como desvio e foram danificadas foram incluídas na obra e receberão manutenção. Colocasse esse aditivo na conta da empresa, e isso aí foi feito, inclusive aquela rua que já está sendo, que foi toda destruída e vai ser recapeada, ela já é uma parte desse recurso, que não estava previsto na primeira orçamento que foi feito dessa obra. Então vai vir sim um recurso para fazer o recap dessas obras. Nosso muito obrigado ao vereador João Ardigo pelas informações, mas nós temos conversado com vários caminhoneiros e outros tantos que têm passado mensagem aqui também para o nosso programa, dizendo que ali não passa um veículo de grande porte, uma carreta grande, e que vai acabar subindo em cima daquela calçada, e se tiver pessoas passando naquele local, pode inclusive correr risco de vida. Vamos aguardar, vamos ver se alguma providência será tomada, não é? A Polícia Militar prendeu um homem de 47 anos suspeito de arrombar um depósito de material de construção na Avenida Interventor Manuel Ribas, aqui no centro da cidade de Rolândia. A ocorrência aconteceu nesta madrugada, na madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar estava realizando patrulhamentos quando ouviu um barulho de arrombamento e o alarme do depósito disparou. No estabelecimento, os policiais encontraram grades, portas e janelas arrombadas e o suspeito usando droga lá dentro. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. A foto do cidadão que vocês viram aí nessas imagens foi cedida pelo Rolândia 190. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,32, o euro a R$ 6,07. E daqui a pouco você vai ver, preço dos alimentos aumenta mais do que a inflação. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Polícia Rodoviária Federal realiza nova operação para fiscalizar motos na região. A operação aconteceu nos municípios aqui de Rolândia e também de Arapongas e resultou na prisão de um condutor. A Polícia Rodoviária Federal realizou esta operação com ênfase na fiscalização de motocicletas. Isso aconteceu das 13 horas, da 1 hora da tarde até as 7 horas da noite desta quarta-feira, dia 15, na BR-369.
BR-369, nos quilômetros 184 e 174, Rolândia e Arapongas. E ao todo foram fiscalizadas 55 motocicletas, um automóvel e 57 pessoas. Foram lavrados 72 autos de infração e 33 veículos foram recolhidos para o pátio conveniado para a regularização. Novamente, as infrações mais flagradas pela PRF foram conduzir veículos com débitos tributários em atraso, foram 18 casos. Em mau estado de conservação, foram 10 casos. Sem possuir CNH, foram 8 casos. Do total de veículos abordados, aproximadamente 57% possuíam alguma irregularidade. Na primeira operação realizada neste sábado, dia 11, o índice foi de 75% durante a fiscalização em Arapongas. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pelo crime de receptação, pois conduziu uma motocicleta com placas de Londrina com motor com ocorrência de roubo e furto, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Arapongas. O crime de receptação tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. A PRF fará novas operações, serão realizadas ainda neste mês de julho e tem como objetivo principal retirar de circulação motos irregulares e reduzir o número de acidentes graves que vem ocorrendo com frequência na BR-369, envolvendo principalmente as motocicletas. O preço dos alimentos subiu mais do que a inflação. E isso todas as donas de casa já devem ter percebido. Segundo o IBGE, a inflação no Brasil apresentou estabilidade em 2020, mas uma análise dos preços dos alimentos nos últimos 12 meses apontou que o mesmo não aconteceu no segmento. O índice acumulado de 12 meses atingiu 2,13%. O grupo alimentação marcou 7,61% no mesmo período, ou seja, 3 vezes mais do que o índice oficial de inflação do país. As carnes, por exemplo, estão 19,6% mais caras em relação a junho do ano passado. Essa inflação afeta diretamente a população de baixa renda, já que o custo de vida está relacionado ao preço dos alimentos. Segundo a pesquisa, confira a alta de cada alimento no mês de junho, conforme o grupo de alimentos. Arroz, 2,74%. Carnes, 1,19%, feijão carioca, 4,96%, feijão mulatinho, 7,1%, feijão preto, 6,75%, leite longa-vida, 2,33%, queijo, 2,48%. No acumulado do ano de janeiro a junho, os 5 alimentos que mais registraram elevação nos preços foram: abobrinha, 46,28%, cebola, 94,72%, manga, 67,12%, morango, 42,71% e peixe tainha, 40,81%. Segundo os economistas, esse aumento e diferença de preços afeta principalmente os mais pobres. Além dos preços, a pandemia também acabou afetando os mais pobres, já que a renda de muitos vem do emprego informal. Como o alimento é essencial, a pouca renda recebida durante a pandemia é destinada à alimentação e outras contas ficam em segundo plano. E será que não vai haver nenhuma intervenção por conta do PROCON, do município, ou até mesmo as autoridades intervirem nesta situação? Todo mundo tem reclamado e muito. Durante esse período de pandemia, você vai no supermercado e já percebe lá o grande aumento em todos os produtos, em todos os setores. Realmente muito triste, né? Uma época em que a comunidade está tão sem dinheiro, é a hora que mais aumenta os produtos.
E atenção, nessa super novidade que a Imobiliária Lovato e Kolarovic tem para você. Eles têm uma casa de alto padrão com 3 suítes e área de lazer com piscina no condomínio Costa do Sol aqui em Rolândia. Uma excelente infraestrutura, total segurança e conforto que você merece, com a garantia de morar bem da Imobiliária Lovato e Kolarovic. Bons negócios, grandes oportunidades, é só lá na Imobiliária Lovato e Kolarovic. Então entre em contato e realize o seu desejo, o seu sonho. A pandemia reflete economicamente também na dívida que o país tem com o exterior. E hoje nós vamos voltar com as nossas matérias falando sobre economia. Hoje eu estou aqui com o professor Márcio Massaro, ele que sempre falou pra gente sobre o uso do cartão de crédito, sobre poupança. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, só que agora levando essa questão que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia da Covid-19. Eu tenho certeza que você aí de casa, né, também deve ter se surpreendido com tudo que está acontecendo no mundo, né? E quem tem uma poupança, né, já ficou pensando, será que eu vou ter que usar aquele dinheiro? Será que eu vou precisar desse dinheiro? Tenho certeza que a pandemia que pegou essas pessoas que têm poupança de surpresa, essas pessoas estavam mais tranquilas e seguras. Professor, realmente, numa situação dessa de emergência, quem tem uma poupança, a gente vê que fica mais tranquilo, né? Nós sempre dissemos aqui, né? Sempre falamos, olha, coloque a poupança como um custo. Na sua cadernetinha, ela não deve ser assim, se sobrar eu vou poupar. Nunca vai sobrar, né? A poupança tem que estar no meio dos gastos. Então, poupança é uma conta fixa minha todos os meses. Quando eu recebo, eu já pago ela. Eu já coloco ela lá guardadinha, né? Quem seguiu essas regras aí com um pouquinho de disciplina, quando chega no momento, por exemplo, de agora, e se vê numa situação, às vezes, sem renda, porque perdeu o emprego, por exemplo, né? Tem lá uma caução, tem lá um conforto, um cuidado que vai te dar um prazo para você levar a sua vida, digamos assim, razoavelmente bem, né? Usando aquele estoque que você fez lá de poupança. O professor, e é possível, a gente sabe, né, que existe muita restrição, tem gente ganhando muito abaixo do esperado, né? Mas tem como poupar nessa época, né, numa época assim tão delicada? Bom, em primeiro ponto, né, a poupança é feita para te socorrer, né? Ela não deve ser uma doença, você não deve ser escravo dela, pelo contrário, ela te serve, não você serve a ela, né? Então precisou, não precisa ter medo, vamos usar, ela está lá para isso, né? Agora, nessa época, eu continuo com renda, eu continuo com as minhas contas razoavelmente equilibradas. Ela deve continuar na nossa cadernetinha como uma despesa, né? É possível fazer a poupança nessa época? É possível, né? Coloque ela lá e, se possível, corte alguma coisa supérflua, que nessa época agora, eu não estou podendo sair muito de casa, né? Eu estou em quarentena, né? Todos nós estamos mais restritos um pouco. Então, vamos colocar assim, se eu sair menos, eu, em tese, gastei menos. Eu tenho disciplina, não consumi em casa também, não fiquei gastando coisas à toa, né? Então, por ter saído menos, eu deixei, por exemplo, de ir num restaurante 2 vezes ao mês. Eu ia 4 vezes e abandonei essa prática por conta da minha restrição de ficar rodando por aí, né? Então, aquela conta, em tese, sobrou, né? Eu posso transferi-la, então, agora para a minha poupança, né? Percebe? Eu não tenho que fazer grandes sacrifícios. Esse sacrifício de ficar em casa eu já vou ter que fazer de qualquer jeito, né? Então, pego aquilo que eu ia gastar naquele momento, que parece pouco, mas não é, e coloca no canalzinho da poupança. Deixa ele guardado lá, para uma precisão lá na frente eu poder saldar. Professor, a gente sempre falava, né, durante as matérias sobre a estabilidade, a segurança da poupança, né? Com a chegada da pandemia, a gente vê que realmente é uma aplicação segura, né? Porque ela não sofre aí toda essa instabilidade do mercado, né? Perfeito. Ela, como um meio de aplicar, ela é a pior que tem. É a que menos rende, tá? Mas, ao mesmo tempo, é a mais simples. Qualquer cidadão, com qualquer valor, abre uma poupança.
né? E o bom da poupança é o que o próprio nome dela já diz, né? Você guarda, você deixa lá. Ah, se está rendendo pouco, isso é outra conversa. A gente pode fazer uma matéria sobre isso, né? Isso é um outro papo. O que é melhor da gente escolher aí, isso é outro papo. O importante é que eu tenha um canal de guardar dinheiro, seja aplicado na poupança, seja aplicado num CDB, seja aplicado numa aplicação de maior risco, né? O importante é que eu tenha uma reserva, né? E a poupança, por ser a mais simples que tem de você entrar, ela ainda é a que a grande população ainda escolhe, né? Mesmo não rendendo grandes coisas, agora nós estamos com a taxa Selic extremamente baixa e a poupança vem acompanhando, está bem lá embaixo, né? Eu diria que é quase um rendimento negativo da poupança. Mas assim, você tendo a liquidez do dinheiro guardado é o que importa no momento de precisão. E esse momento de precisão a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Ainda mais nessas épocas que a gente está vivendo de pandemia. E diante desta situação pandêmica do nosso país, onde os investimentos em saúde e educação nos últimos 20, 30 anos não foram lá essas coisas, acaba sendo penalizado. Os países que tinham um desenvolvimento melhor em educação e saúde, com certeza passaram muito melhor essa fase pandêmica. Mas o Brasil, menino, não está sendo fácil, né? E a gente espera que as autoridades possam realmente trabalhar em prol da comunidade e acabar rapidinho com tudo isso, né? Olha, os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram na noite desta quarta-feira, dia 15, por volta das 10 horas da noite, no quilômetro 131 da BR-376, no município de Nova Esperança, região do noroeste do estado, uma carreta Scania com placas de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ela estava carregada com milho e conduzida por um senhor de 60 anos, que estava acompanhado de sua esposa, uma senhora de 55 anos, após constatarem que um dos faróis estava queimado. Após a abordagem de verificação da Scania, o casal se mostrou muito apreensivo, motivando a equipe policial a solicitar o retorno desta carreta à unidade operacional da PRF em Alto Paraná para uma fiscalização minuciosa. Já na unidade, os agentes deslonaram a carreta e descobriram, sob a carga de milho, diversas caixas de aparelhos de telefones celulares, eletrônicos, medicamentos e anabolizantes, todos oriundos de países estrangeiros, sem o devido desembaraço aduaneiro ou autorização de importação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Após a contagem, ficou verificado haver 2.500 telefones celulares, 2.000 unidades de eletrônicos, 20.000 comprimidos de medicamentos e 1.000 ampolas de anabolizantes. Todo o produto está avaliado em 6 milhões de reais. Questionados pelos agentes, este condutor relatou que carregou os produtos ilícitos junto a 32 toneladas de milho em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e pretendia descarregá-los em Maringá, aqui próximo do noroeste do estado. As mercadorias e o veículo foram encaminhados à Receita Federal e os dois presos à Delegacia de Polícia Federal, ambos em Maringá. Em tese, eles responderão criminalmente pelos crimes de contrabando, descaminho, falsificação, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E olha, a campanha, vamos conferir primeiro as nossas oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Sulina tem oportunidade para nível técnico em informática. Os salários podem chegar a R$ 1.486. Inscrições até dia 24 de julho. Informações, concursosnobrasil.com.br. O INCS Curitiba tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.680. Inscrições até dia 10 de agosto. Informações, nossorumo.org.br. A Prefeitura de Cambé tem oportunidade para nível técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 8.633. Inscrições até o dia 18 de julho. Informações cambé.pr.gov.br. Daqui a pouco você vai ver campanha Unidos pelo Amor, quer arrecadar 3.000 quilos de alimentos.
A Imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A Imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 999707577. Apesar do restabelecimento das medidas anteriores à quarentena do governo, encerrada nesta quarta-feira, dia 15, em virtude da não renovação do decreto estadual, as missas presenciais das igrejas católicas da região da Arquidiocese de Londrina, a qual Rolândia também está inserida, continuam suspensas, mesmo com a possibilidade de realização de cultos presenciais com respeito às medidas sanitárias estabelecidas nos decretos municipais. Em nota publicada na tarde desta quinta-feira, o arcebispo Dom Jeremias, responsável pela Arquidiocese de Londrina, confirmou a suspensão das atividades presenciais até o fim deste mês. Em nota, Dom Jeremias disse, abre aspas, continuamos confiando-nos à misericórdia de Deus e fazendo a nossa parte em vista da vida plena para todos, especialmente os mais indefesos. Prestemos atenção às medidas de higiene indicadas pelas autoridades para o atendimento seguro das pessoas. Continuemos alimentando a fé do nosso povo com os atendimentos individuais, o anúncio da palavra de Deus, celebrações eucarísticas online, devoção à Nossa Senhora, igreja doméstica, comunhão espiritual e caridade. Fecha aspas. Portanto, as igrejas católicas continuam ainda sem as celebrações de missas presenciais até o final deste mês de julho. A campanha Unidos pelo Amor quer arrecadar 3.000 quilos de alimentos e contam, é claro, com a colaboração da sociedade. Idealizada por voluntários, a campanha Unidos pelo Amor viu na pandemia uma forma de ajudar o próximo. Com tantas famílias passando por necessidade, principalmente de alimentos, a intenção é arrecadar 3.000 quilos de alimentos não perecíveis. Com esses alimentos, 300 cestas básicas serão montadas. Os voluntários irão de bairro em bairro pedindo as doações, todos com a camiseta da campanha Unidos pelo Amor. A partir da próxima terça-feira, nas ruas da cidade, com uma equipe, eu e mais 2 pessoas, e pedindo a sua ajuda, a ajuda da população. A ajuda que nós pedimos é alimentos não perecíveis, qualquer quantia, 1 quilo de alimento. Como nós queremos chegar a 3.000 quilos de alimentos, é a base que nós fizemos. Rolândia, com mais de 60 mil habitantes, a gente conseguindo 3.000 pessoas, a gente vai conseguir esses 3.000 quilos de alimento. Alex, esclarece pra gente como serão selecionadas, né, essas pessoas que irão ganhar aí essa cesta de alimentos. No final do ano de 2019, nós fizemos algumas reuniões com pastores, no fórum, né? E a gente foi conseguindo esses nomes de pessoas realmente que estavam precisando. A gente sabe que hoje muitas pessoas, a nossa intenção é chegar às 300 cestas. Muitas pessoas, a gente deveria conseguir muito mais, mas nós colocamos um objetivo dentro de 30 dias, esses 3.000 quilos de alimento, que serão doados uma parte para algumas instituições e a outra parte para essas famílias. Então serão selecionadas algumas famílias, onde a gente vai distribuir uma senha e a data, horário, local para essas pessoas estar retirando essa cesta básica. Essa é a segunda campanha idealizada pelos voluntários. No Natal de 2019, eles fizeram uma campanha Natal Feliz, distribuindo
distribuíram 112 cestas básicas às famílias carentes de Rolândia. Com a pandemia da Covid-19, os voluntários decidiram criar essa nova campanha. Nós sabemos que todo final de ano, Natal, a emoção está à flor da pele, né? As pessoas acabam doando mais, né? Tendo um pouco mais de sentimento pelo próximo, mas nós não podemos esperar. Nós sabemos a situação de muitas pessoas, como eu disse, algumas instituições aí passando por uma situação precária, e nós não podemos esperar chegar final do ano. Com certeza, aí, com Deus no controle, final do ano teremos também a campanha Natal Feliz, mas agora nós precisamos fazer algo. Ele faz um convite a toda a população de Rolândia que colabore e ajude essas famílias. Mas você que puder, é 1 quilo de alimento, não dê o que sobre, dê o que você pode, dê o que seu coração mandar, e a gente pede a toda a população de Rolândia, a partir de terça-feira, eles vão ouvir, a gente vai estar com uma caixa de som na rua, tá, pedindo essa doação, e o que as pessoas puderem ajudar será bem-vindo. E para aquelas não perecíveis. E para aquelas pessoas que às vezes, né, não vão ver vocês nas ruas, mas querem contribuir, ou seja, doando em dinheiro ou mesmo alimento, em qual telefone entrar em contato? Olha, o fixo 3316-4104 ou 99811-8825. Muito obrigada, Alex. É sempre um prazer poder trazer uma matéria com vocês que sempre ajudam tanto a nossa comunidade, né? Faz o trabalho de formiguinha, de pegar ali, levar ali e amenizar o sofrimento, principalmente de quem mais precisa. Neste período de pandemia, nós sabemos que inúmeras pessoas têm passado por muitas dificuldades. Se nós já tínhamos famintos na nossa sociedade, agora nós temos muito mais, porque muitas pessoas perderam seus empregos e acabou ficando sem a renda familiar. Nesse momento é importante que todos abracem realmente essa causa e ajudem. Alex, muito obrigada, sucesso sempre e vamos continuar divulgando, né, Unidos pelo Amor, para que vocês consigam ajudar o máximo de pessoas possível. Tá bom? Um grande abraço, um abraço fraterno a todos vocês, que Deus os abençoe sempre, viu? Infinitamente. Olha, o principal suspeito de assassinar o vendedor e motorista de aplicativo, Otoniel de Paula, se entregou à polícia nesta quarta-feira, dia 15, e confessou o crime. Ele já estava sendo procurado e possuía um mandado de prisão em aberto. Ele tem 27 anos e não tem antecedentes. Na última sexta-feira, dia 10, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 4 pessoas que teriam participado do assassinato do motorista e Uber, Otoniel de Paula. A denúncia foi aceita pelo juiz da primeira vara criminal de Londrina, Paulo César Roldão, e nesta segunda, tornando os 4 homens oficialmente réus perante a justiça. Eles devem ir a júri popular. As investigações concluíram que Otoniel de Paula foi assassinado por um de seus clientes, que estava com problemas em uma máquina de cartão que havia sido vendida pelo motorista. No depoimento prestado nesta quarta-feira, o rapaz disse ao delegado que o dinheiro não estava caindo em sua conta, o que teria motivado a discussão. No dia do crime, eles teriam se encontrado no barracão de um dos réus e trabalhava na zona leste de Londrina para conversar sobre o problema da máquina. Contudo, o autor do crime teria se descontrolado e batido na cabeça de Otoniel várias vezes com uma barra de ferro, com a ajuda do amigo, causando a sua morte. Os dois o enrolaram, o motorista, em um saco plástico e, sem ter certeza que já estava em óbito, o abandonaram às margens da PR-862, no contorno norte de Biporã, como confessado em depoimento nesta quarta-feira. O cliente de Otoniel é o suspeito que se entregou à polícia, enquanto o amigo que ajudou o homicídio segue desaparecido e procurado pela polícia. Vamos conferir as oportunidades de emprego da cidade e região. Em Rolândia, há oportunidades para costureira, motorista, oficial de serviços gerais, operador de caldeira, operador de injetor e extrusora e auxiliar de enfermagem. Em Cambé, há oportunidades para auxiliar de produção, assistente administrativo, auxiliar de pátio, auxiliar de serviços gerais e maquinista. Na cidade de Arapongas, há oportunidades para auxiliar de logística, mestre de obras, motorista de van, auxiliar de PCP e carregador.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, ofereceu denúncia da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná contra o prefeito de Jataizinho, do Norte Central do Estado. 2 servidores municipais e 4 empresários por subtração de dinheiro dos cofres do município. Investigações realizadas no âmbito da Operação Déjà Vu apuraram que em abril de 2019, os denunciados uniram-se para desviar dinheiro público, usando notas fiscais frias emitidas pelos proprietários de empresas que acobertaram o pagamento pelo conserto de um veículo da prefeitura. Conforme apurado pelo GAECO, as peças do veículo foram adquiridas num ferro velho e o serviço foi executado por um mecânico contratado informalmente. O custo real do conserto foi de R$ 1.875, mas o município pagou R$ 6.145. Quando o servidor-chefe do setor de obras soube do problema no veículo, passou a combinar com o empresário o desvio para o benefício de todos, tendo o prefeito tido conhecimento e consentido com a situação. Agora vão ter que responder na justiça. Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 42,00, a soja industrial R$ 99,70, café beneficiado tipo 6 bebida dura R$ 440,00, o boi em pé R$ 211,67 arroba, o frango de corte a R$ 4,21 o quilo, o suíno em pé tipo carne a R$ 4,80 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, hoje é o dia do comerciante. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 99970-7577. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime de Londrina está à procura de Claudinei Henke, de 50 anos. Ele foi condenado por atentado violento ao pudor e ameaça. Para facilitar no processo de prisão, o órgão divulgou a fotografia do acusado. Claudinei Henke possui mandado de prisão em seu desfavor por ter sido condenado a uma pena de prisão de 28 anos e 10 meses. Informações podem ser encaminhadas por meio do telefone 3325-6593. Esse número também funciona como WhatsApp. O Núcleo mantém sigilo de todas as informações recebidas. Vamos repetir o número 3325-6593. Se você tiver informação, entre em contato. Vamos conferir a nossa previsão do tempo. Nesta sexta-feira, mínima de 13, máxima de 25 graus e não chove. Neste sábado, mínima de 13, 26 graus e também não chove. Neste domingo, mínima de 13, máxima de 24 graus, também sem chuva. E hoje é comemorado o Dia do Comerciante e nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem.
Vendedor ou comerciante, você escolhe como chamar. A verdade é que essa é uma das profissões mais antigas do mundo. No Brasil, o dia 16 de julho foi escolhido para homenagear esses profissionais. O comércio é um dos setores que mais emprega pessoas no Brasil. Hoje, além das vendas e do bom atendimento, o comerciante teve que enfrentar um novo desafio, a pandemia da Covid-19. Desde março, onde a primeira quarentena foi decretada, comerciantes estão se adaptando a novas situações. A maioria das cidades teve seu comércio fechado. Economicamente, foi um dos primeiros setores a sentirem as consequências da pandemia. Em Rolândia, os serviços não essenciais foram fechados 2 vezes. O primeiro, no dia 20 de março, durante 14 dias. E novamente, no dia 30 de junho, também por 14 dias. O comerciante, sempre dinâmico, agora precisa lidar com a incerteza que a pandemia trouxe. Dia a dia, o comerciante vem buscando alternativas para enfrentar os desafios da pandemia. Sempre comunicativo e cheio de informações, os comerciantes tiveram que se adaptar a novas formas de atendimento. Atendimento online, delivery, os aplicativos se tornaram essenciais para ter contato com os clientes. Muita coisa também mudou na rotina do comerciante. O sorriso que antes recebia os clientes fica escondido atrás de uma máscara. A proximidade com os clientes foi trocada pelo distanciamento. Não por vontade, mas por necessidade. Nesse dia do comerciante, nós da TV Cultura parabenizamos a todos. Nosso desejo é que tudo isso passe logo e que dias melhores virão para esses profissionais que há anos fazem histórias. Será que o nosso comerciante tem muito a comemorar ou muito para chorar? Mesmo assim, mesmo diante de tantas dificuldades, todos eles se mantêm firmes, se mantêm de pé. E eu tenho certeza que toda essa dificuldade vai passar muito rápido. Tudo passa e essa também vai passar e vamos sair mais fortalecidos. Parabéns a todos os comerciantes da nossa cidade, toda a nossa região. Nós vamos ficando por aqui, desejando que você tenha um ótimo descanso, uma boa noite. Amanhã nós voltamos com a nossa programação local. Boa noite. Aposentado e pensionista, quite suas dívidas. Monteiro Lobato, 190. Fone 3156-0246.